E aí, gente, como vocês estão? Uma boa tarde para vocês. Gente, esses filtros são muito engraçados, né? Enfim. E aí, boa tarde, gente. Aqui estou de estrelinhas no filtro. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o que o Reiki faz no seu corpo. E vamos dar alguns detalhes sobre esse tema que eu tinha anunciado para vocês aí no Instagram, no Facebook, né? E, gente, eu tô mega empolgada. Como é que vocês estão? Porque semana que vem, na terça-feira, dia 20 de outubro, a gente vai começar esse grupo de desafio terapêutico, tá? Essa é uma edição renovada, relançamento dele completamente não. A estrutura base dele que foi vivenciado na outra edição, ela segue, tá? Mas eu trouxe algumas novidades para vocês nele, né? E ontem eu anunciei para vocês que as pessoas que se inscrevessem, né, algumas 8 pessoas, as primeiras 8 pessoas da live de ontem até hoje à meia-noite, que se inscrevessem ganham uma sessão, né, de Reiki comigo, uma sessão individual, online, tá? Em que a gente fica aí de 30 minutos, 40 ou dependendo do caso, se precisar um pouco mais, em que a gente vai vou fazer a emissão de Reiki, a gente vai conversar um pouquinho para saber o que está acontecendo com aquela pessoa, para auxiliá-la, né? Então, essas 8 pessoas, elas vão ter a oportunidade não só de participar do grupo nos 21 dias, mas de ter uma consulta terapêutica utilizando o Reiki comigo e particular, né? Então, só a consulta, ela vale mais, né? Do que essa oportunidade. Então, você 21 dias e a consulta aí como um presente para vocês, gente. Então, se liguem que eu tenho ainda algumas vaguinhas dessas 8, hein? Quem ainda vai ganhar essa consulta comigo, tá? Então, bora lá. Vamos falar hoje sobre o que o Reiki faz no seu corpo. Quem sabe... conversa aqui um pouquinho comigo no Face ou aqui no Instagram. Bom, gente, o Reiki, o que é o Reiki? Vamos do básico, vamos começar do início, né? Então, o Reiki, ela é uma terapia energética em que no início desse século 1900 e bolinha, tá? Mikao Usui, ele num retiro, digamos assim, espiritual em que ele fez, ele não se conformava com relação à questão de uma busca por uma cura, tá? Sendo realizada do ponto de vista energético. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é feito de energia, tá? Então, nesse retiro de Mikao Usui, ele pedindo respostas, pedindo um direcionamento para a espiritualidade sobre esse assunto, que dessem sinais para ele e tal. Ele, após andar lá, tá um bom período nessa busca, ele caiu lá, tombou mesmo, literalmente, e ele ficou adormecido, né, desacordado a palavra, né? Eu não me lembro agora se foram 2 dias, 3 dias, enfim, alguma coisa assim. Quando ele retornou, ele tinha machucado o pé e o tornozelo, algo do gênero, e ele se concentrou e colocou as mãos nessa região do pé e do tornozelo, e concentrado, né, tava doendo bastante, e ele, com a força do pensamento, enfim, com aquela questão, ele conseguiu, digamos que estabilizar a sensação de dor que ele estava sentindo, e aquilo começou a cicatrizar. Então, depois dessa maratona, digamos assim, dele, né, espiritual, do Mikao Usui, ele conseguiu descobrir que através dessa emanação e transmissão energética através das mãos, ele conseguiu a cura
e a melhora daquele machucado, aquele ferimento que tinha acontecido naquela peregrinação dele, tá? Passado um tempo, ele foi construindo terapeutas, pessoas que faziam essa forma de cura, tá? E aí eles foram vendo e buscando essas informações, porque o que ocorre com a questão do Reiki? Eu até venho nessa semana falando sobre os nossos chakras, os 7 principais. Comecei ali falando do básico, do chakra sexual, o chakra do plexo solar, né, que é a região ali do esplênico, subindo aqui o chakra cardíaco, o laríngeo, que eu vou postar hoje, depois da live, o frontal e aí o topo, que é o coronário. Então, esses são os 7 chakras básicos. Então, cada um deles, ele está ligado, relacionado com uma glândula do nosso corpo, tá? Então, gente, inclusive eu tô trazendo nesses posts um detalhamento mas objetivo de cada uma dessas conexões, tanto relacionada a qual é a glândula e aí, consequentemente, quais os hormônios que estão relacionados a esse vórtice energético, que são os chakras, tá? E quais os órgãos que estão relacionados, porque realmente pela região que ele se localiza no corpo, ele abrange e se relaciona com alguns dos chakras e dos órgãos ali da região, tá? Então, os chakras 7 principais, eles irradiam para o restante do corpo, tá? E aí a gente tem outros pontos do corpo que também são pontes energéticas. Então, no Reiki, o que a gente trabalha muito? Os chakras que a gente tem aqui na palma das mãos, tá? Esse filtro aqui do Instagram, o máximo com essas luminosidades vão aqui onde eu boto a mão. E então, aqui nos chakras da mão, a gente tem o chakra da palma, tá? Esse aqui é o que a gente mais utiliza na terapia Reiki, tá? Embora o Reiki, ele seja uma emanação dos símbolos do Reiki, que para quem é reikiano sabe quais são, e não é assim, a gente sabe que se a gente procurar no Google e tal, a gente encontra os símbolos, tá? Só que os símbolos do Reiki, gente, eles são sagrados. Então, quem utiliza os símbolos do Reiki na hora de emanar o Reiki é o terapeuta reikiano. Não é uma pessoa foi lá, ele pegou o símbolo, ele vai emitir o símbolo. Não, porque a pessoa que faz o curso de formação em terapia Reiki, ele vai ter os ensinamentos, contei um pouquinho da história lá. Eu vou seguir só um pedacinho ainda, mas depois de ele ter os aprendizados, aprender os símbolos, aprender as regiões e tudo mais, ele tem uma iniciação. E essa iniciação só quem faz é o mestre em Reiki, que ele está apto a, digamos, seria como usar o seguinte termo, abrir esse canal para que o terapeuta reikiano possa fazer essa emissão. Então, ele vai emanar energeticamente o Reiki, e junto transmitindo os símbolos, tá? E aí cada um dos símbolos, que também está interrelacionado aos graus de Reiki que a gente tem no ser humano, até grau 3, tá? Nós temos símbolos que vão estar relacionados mais ao corpo físico, mais ao corpo emocional, mais ao espiritual, algo mais abrangente, mais a parte psíquica no caso, né? Então, cada um dessa forma. E aí, só para concluir, digamos, a parte da história do Reiki, depois Mikao Usui, ele foi ensinando muitas pessoas e foram criando centros em que se tinha esse ensinamento para que pudesse levar o Reiki para ajudar na cura de mais e mais pessoas, tá? E aí, até que ele veio para o Ocidente, porque tudo isso que eu tô falando aconteceu lá na região do Oriente. Ele veio para o Ocidente através do Havaí, ele chegou, que foi uma senhora que acabou propagando, né? Numa história bem complexa da vida dela, e ela aprendeu e foi propagando o Reiki, tá? E então, assim, hoje a gente sabe, se escuta muitíssimo falar sobre Reiki,
Muitas pessoas são terapeutas reikis e ótimo, porque isso é maravilhoso, gente, porque o reiki auxilia muito na melhora e na cura das pessoas. Só que temos uma questão do reiki muitíssimo importante. Então, eu, reikiana, vou emitir reiki, emanar reiki para uma outra pessoa. Maravilha! Só que, lembrem-se sempre, né? Cada um de nós somos, digamos que, um universo único. Aqui dentro da Gabriele, dentro da Johnny, dentro do Ivan, dentro de cada pessoa, dentro da Shirley, dentro de cada pessoa, nós somos um universo próprio, único. E aí eu, como terapeuta reikiana, vou lá, vou fazer a consulta na Shirley, vou fazer reiki na Shirley. O que vai acontecer? Se a Shirley estiver aberta para receber a minha emanação de reiki, maravilha. Agora, se não, eu não tenho como interferir no universo da outra pessoa, tá? Então, assim, e isso é legal até, assim, isso não é só do reiki, tá? Todo e qualquer terapeuta, ele vai interferir na medida que ele tenha, como se fosse uma permissão de fato daquela pessoa querer. E isso eu tô falando de terapias energéticas, mas vamos lá, por exemplo, em psicanálise e tudo mais, em outras terapias que a gente não mexe tão diretamente com a energia ou não necessariamente com a energia. De qualquer forma, eu sempre digo, já na nutrição eu sempre falei sobre isso, que eu não tenho como interferir e fazer com que a pessoa faça o que eu estou ensinando, o que eu estou mostrando, que é o mais saudável na nutrição, ou isso e aquilo, ou saudável até de pensamentos, na parte terapêutica, emoções e tudo mais. Por quê? Porque eu vou transmitir ou eu vou... Na conversa psicanalítica eu vou mostrar questões do comportamento da pessoa, agora a pessoa tomar aquilo ali para ela e ela tomar a decisão de vou mudar meu comportamento, eu vou agir de uma forma diferente, eu vou aprender, eu vou isso, eu vou aquilo, é a decisão própria. E aí eu não tenho como interferir. Então o reiki, querendo ou não, ele vai funcionar da mesma forma. Então eu vou emitir, vou fazer a terapia reiki, mas a pessoa, ela só pode, ela só vai estar apta a receber se ela se abrir para isso, né? Então tudo isso está envolvido nesse tema, né? Que eu botei o título de o que o reiki faz no teu corpo. Então, por exemplo, ele vai fazer alguma coisa se você estiver apto a estar aberto para receber aquela terapia reiki que mexe com a parte energética, tá? Então, aí sim, você vai receber a transmissão. De qualquer forma, você recebe. A questão é essa: se você não tiver aberto para que ela faça o papel dela, o trabalho terapêutico, se você não tiver aberto para uma transformação, para uma melhora na sua vida, não, eu não posso interferir, né? Não existe mágica, tá? Então é mais ou menos por aí que a coisa funciona com relação a essa transmissão do reiki, tá? Então nunca a gente consegue interferir no outro, no universo interior do outro, da outra pessoa, se ela não estiver aberta para isso, tá? E aí onde que entram os símbolos do reiki? Eles entram cada um com o seu papel, um mais que vai atuar no corpo físico, os outros corpo emocional, corpo espiritual, algo mais abrangente, mais profundo, que chega a nível psíquico, tá? Então, pensamentos, emoções, tá? E também se fala a questão de esses níveis mais profundos, que a gente daí já tá falando de grau 3 do reiki, obviamente, e outros tipos de reiki, porque o que eu contei no início é a história do Mikao Usui, que é reiki tibetano, Usui tibetano, tá? Então, níveis em que se chega numa profundidade que, se for o caso de limpar questões de outras etapas da linha do tempo, outras vidas, também mexe nisso, tá? Mas eu, particularmente, como eu tô dizendo, enfatizando muito, independente do que for mexer, qual é a sua situação que você tá vendo, depende de você querer mexer, você estar aberto para isso, tá? Então, aí como que o reiki pode ser feito? Oiê, tudo bom? Shirley, então pode mandar pergunta, bora lá, que a gente tá aqui no Face lá, oi Face, e aqui Instagram. Pode mandar aí. O que eu ia falar para vocês? Que o reiki...
Como que ele pode ser feito, tá? Ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito presencial, né? Que até então, antes da pandemia, tudo na nossa vida sempre foi presencial, né? Então, tudo vem mudando agora, tá? Mas antes disso, essas duas formas já eram utilizadas no Reiki, tá? Então, como pode ser? Presencial, tá? Ou envio à distância, tá? Tanto é que, independente de pandemia, a gente já costuma ter isso na formação de Reiki. E aí, como eu expliquei, a gente tem formação grau 1, grau 2, grau 3 e mestre em Reiki. Mestre em Reiki é que vai estar apto a ensinar a formação de outro terapeuta reikiano e fazer aquela abertura de abrir o canal para que a pessoa tenha essa energia canalizada, tá? Que, como eu disse, não adianta só pegar na internet os símbolos e agora eu vou fazer. Não é isso. Você tem uma abertura pelo mestre reikiano. Eu tenho a formação grau 3 porque eu tenho outras atividades e a minha atuação não é ensinar especificamente o Reiki. Então, por isso que eu não fui para a parte de mestrado em Reiki, tá? Só para vocês entenderem. Isso não quer dizer que eu não faça toda a atuação do Reiki. Todas as pessoas que elas vão até grau 3, elas têm acesso a todos os símbolos reikianos e auxiliam nessa cura como um todo. E aí, vamos lá. Vamos pegar o exemplo de antes da pandemia que a gente faz o Reiki à distância. Como é feito isso? O grau 3, ele vai não só no envio individual do Reiki, assim como no envio para mais pessoas. Então, por exemplo, tá acontecendo uma guerra lá não sei aonde, lá no Oriente Médio, né? Que sempre tem alguma coisa por lá. Então, pessoas se reúnem e enviam Reiki à distância para uma grande população. É isso que eu quero dizer, tá? Eu dei o exemplo de guerra, daí eu sei que eu tô ainda é uma situação mais delicada, mas por isso mesmo mais interessante, precisa da emissão de energia. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que você tem a oportunidade de fazer o envio, sim, de Reiki para as pessoas à distância e em grandes grupos, tá? Então, isso é uma forma que sempre existiu no Reiki, independente de pandemia. Com a situação da pandemia, né, querendo ou não, a parte do Reiki, desse envio, né, é o que tem sido, pelo menos é o que eu andei vendo bastante, que acaba se utilizando. Quando as pessoas fazem terapia em Reiki, passam pelo Reiki presencial, daí a gente tem a oportunidade, através do Reiki, de passar no corpo da pessoa por todos os chakras. Então, como eu falei no início, os 7 chakras principais a gente passa. Para quem tá passando Reiki, quem nunca fez uma consulta de Reiki, tá presencial, que é isso que eu tô explicando, é como se fosse um relaxamento. Você vai estar lá na sala do terapeuta, você vai estar deitado numa maca. Claro que cada um tem o seu jeito de trabalhar, muitos utilizam bastante da aromaterapia junto, tá? Que é bem interessante, porque a gente tem diversos óleos essenciais e eles têm ações químicas pela inalação que fazem a produção. Muitos aumentam dopamina no nosso cérebro, que é o neurotransmissor que dá aquela sensação de prazer, de bem-estar, maior até que a serotonina, tá? Então, aquela sensação bem... só para vocês terem um comparativo, e a gente sabe quando se fala de vícios, que é uma questão complexa, mas, de fato, quando uma pessoa é viciada em drogas, até sexo, açúcar, tá? Porque o açúcar, ele age na mesma área do cérebro que cocaína age, e que essas drogas, heroínas que viciam agem, só para vocês terem uma ideia, tem estudos falando sobre isso, tá? Principalmente o açúcar branco, tá? Mas o que eles fazem? O que essas drogas, né, elas fazem no cérebro? Elas aumentam dopamina, tá? Então, quando eu falei agora, tem alguns óleos essenciais, não é que vicia o óleo, tá? O óleo não vicia, até porque é por inalação, né? Muitas vezes a gente bota um olhinho aqui, eu não tô com nenhum olhinho aqui agora, aqui perto. Bota o olhinho na mão, a gente esfrega e faz assim, né? Uma inalação do óleo essencial, e é bem legal também, porque aí cada óleo para uma diferente situação. Então, alguns podem ser isso, aumentar mais dopamina, como eu dei um exemplo, outros para outras questões, tá?
Óleos não tem nada a ver com o nosso tema de hoje, mas enfim, não sei porquê. Alguém aí tem interesse em óleo que eu tô falando sobre isso. Eu tô puxando alguém aí. Levanta a mão, quem é? Mas enfim, então na terapia então presencial, a pessoa vai estar lá na maca, vai fazer o relaxamento, então normalmente começa com a barriga para cima. Alguns terapeutas também fazem a medição de energia de cada chakra com pêndulo, tá? Então é como eu tô explicando, no trabalho de cada reikiano, vai de cada um, e aí assim, até isso que eu tô dando esses exemplos vai além do reiki, né? Porque o pêndulo já é radiestesia, o óleo é aromaterapia, então assim, muitas vezes mesclam outras coisas, tá? E aí a gente faz esse alinhamento, barriga pra cima, depois a pessoa costuma virar de bruço, e aí a gente faz um tempo, né? Então como é que é? Nós reikianos vamos fazer ou encostando no corpo físico, tá, da pessoa, nessas regiões, encostando com a mão, ou o que a gente chama que é imposição de mãos, que pode ser só assim, com uma distância. Não quer dizer que tu vai encostar no corpo da pessoa, até porque tem região que não tem como encostar. Por quê? Porque quando a gente vai descendo para os chakras, o sexual e o básico, ele é na região ou do bumbum ou na região da frente, dos órgãos genitais, tá? Depende se a pessoa tiver com a barriga para cima ou para baixo. Então, obviamente, a gente faz assim nessas regiões, tá? E assim, gente, o que acontece? É energia. Então, olha só, se a gente tivesse né, tem pessoas que enxergam a energia. Então, vamos lá, se a gente enxergasse essa energia saindo, entra muito no mundo invisível, mas o que acontece? Tá saindo aqui um foco de luz e de energia da sua mão. E tá fazendo o quê? Entrando no chakra da pessoa. É isso que a gente faz, tá? Já o reiki à distância, ele é diferente. Por quê? Porque aí a emissão é feita com o nome completo da pessoa, com a data de nascimento, a localização, em que lugar do planeta Terra que ela tá. São Paulo, capital. Pode dar o bairro, tá? Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tá? Enfim, o local que a pessoa está. E também é legal a gente saber o que a pessoa tá vindo buscar com essa terapia reiki. Então, vamos lá. Por exemplo, a pessoa é depressiva. Ela tá em depressão, ela tá vindo buscar uma melhora dos sinais de depressão, ansiedade, fugiram. Enfim, N coisas. Isso, é verdade. A Shirley falou que já recebeu reiki. Eu até achei que achei que tu fosse reikiana também, como eu. Não é não? Tu não chegou a fazer reiki? Eu achei que a Shirley tivesse feito reiki. Olá, Marcelo, tudo bem? Bem-vindos. Não sei se a Marley tá aí ainda também. Então, vamos lá. Querem mandar mensagem? Fiquem à vontade, tá? Então, que eu tava falando que então, para a transmissão do reiki à distância, como que é? A gente pega o nome da pessoa e todos esses dados, porque faz assim, ó, na hora que a gente envia o reiki, como eu tenho o nome, onde ela tá, Rio de Janeiro, por exemplo, aí o nome completo da pessoa, a data de nascimento, não sei se eu falei. Então, quando a gente tem todos esses dados, a gente tá como se estivesse estou enviando o reiki endereçado a Marcelo, endereçado a Chile, a Chile iniciou, né? Não sei se... Então, foi até os 3, né? Enfim, eu já fui no 3, já na sequência. E aí, esse reiki é enviado de uma forma endereçada. Então, a pessoa ela recebe aquilo. E aí, sim, é legal se a gente faz a pessoa conectada naquele horário, naquele momento. Então, assim, agora, sei lá, pandemia, né? Então, o que pode ser feito? Marcado um horário como uma terapia normal. No caso, não vai fazer ali na maca essa emissão do reiki. Vai fazer assim, como eu tô aqui na live com vocês, mas digamos que a gente tivesse numa chamada individual, tá? E aí pode ser feita a emissão e trabalhado todos os símbolos do reiki para que a pessoa, para aquele propósito, para aquilo que a pessoa está vindo buscar com relação à questão dela ali, tá?
Então é assim que funciona o Reiki. E aí no final das contas, gente, tudo isso, né, que eu tô falando, para que o Reiki vai te ajudar, né? Então, por exemplo, quando eu dei exemplo assim, que a pessoa vai relatar algumas questões dela. Então, o Reiki, como ele tem essa atuação energética, que como eu já expliquei, que vai atuar nos chakras, os nossos chakras, tá? Vamos lembrar um pouquinho. Os chakras são vórtices de energia. Então, é como se... Eu tô precisando, acho que, de umas coisas aqui para mostrar, né? O que eu vou pegar aqui? Tá. Sei lá, vamos pegar esse aqui, ó. Então, é como se a gente pegasse aqui um redondo, tá? O chakra ele fica girando sempre, tá? Ele fica girando em cada uma dessas regiões. Então, vamos lá. Vamos fazer assim, ó. A gente tem aqui no chakra frontal. Então, ele tá girando. Tem aqui no laríngeo. Ele fica aqui girando. E cada um deles, tá? E mesmo esse da mão que eu já falei e os outros, tá? Porque, olha só, se não me engano, são 200 e poucos. Eu nem sei agora, eu teria que pesquisar melhor para dizer para vocês. A gente tem muitos chakras espalhados pelo corpo todo, tá? Os 7 são os principais e alguns autores falam em a gente ter mais chakras ainda lá para cima nos nossos outros corpos ligados ao superior, ao alto, tá? Então, são muitos chakras mesmo. Mas o ponto eles são esses vórtices de energia. O que significa que eles ficam girando todo o tempo. Essa é a natureza deles. Eles são assim, esse é o funcionamento deles, tá? Eles giram o tempo todo. O que significa que se o chakra não estiver, se ele der uma estagnada nessa energia e ele não ficar girando, problema aí. Porque lembram que eu comentei com vocês, que eu tô até reforçando um pouco aí no Instagram, que eu tô colocando as ligações que os chakras têm, e eles estão ligados a glândulas. E essas glândulas produzem hormônios que impactam em outras regiões do teu corpo. Então, no momento que algum desses chakras, ele estagnou a energia, ele não tá mais girando, você vai consequentemente ter uma falha no funcionamento daquela glândula. E aí, consequentemente, a produção desses hormônios, normalmente, depois é que eles são alguns hormônios que eles levam para a produção de neurotransmissores, mas aí é outra questão, é uma escadinha, seria uma consequência, tá? Mas quando eles chegam e impactam alguma glândula, eles interferem na produção hormonal daquela glândula. E ela tem um funcionamento não tão adequado. E aí, nessa teia que é o nosso corpo, porque uma determinada glândula vai interferir na produção de hormônios e de outras substâncias do corpo. E aí começa aquele quebra-cabeça, porque uma coisa interfere na outra, tá? Então, hoje a gente vê bastante em consultório hipotireoidismo, então a pessoa chegando com baixa produção de hormônios tiroidianos, e aqui a gente tem o chakra laríngeo. Então, só para dar um exemplo para vocês, o que a gente pode então concluir sobre isso? Então, eu que trabalho, passou aqui uma ambulância, parece. Então, eu que trabalho com essa parte, né? Por exemplo, a nutrição funcional. Mas eu sou reikiana e eu tenho essas outras formações terapêuticas. De que forma que eu olho para essa pessoa? Se ela tá com o chakra laríngeo dela, se ela tá com a tireoide dela, com baixa produção de hormônio T3, T4, eu já olho para ela com este olhar. Chakra laríngeo não está em pleno funcionamento dele. Alguma coisa começou a estagnar ali. A gente precisa fazer girar a energia natural, normal desse chakra para auxiliar essa glândula, tá? Só que lembrem o que eu falei lá atrás. Nada adianta uma emissão de reiki se a pessoa não está aberta para receber e melhorar as suas questões. E aí, por isso que também se fala, gente, pensa, a pessoa levou, eu trabalhei já com criança, tá? Então, vamos imaginar assim, imagina a criança tá ali com o corpinho crescendo, se desenvolvendo, né?
e ali tudo novo, e assim, novo que é como se fosse uma gasolina, toda a alimentação, toda a nutrição que vai ser iniciada para essa criança é como se fosse a gasolina do motor de um carro novo. E o que vai acontecer se você colocar anos e anos e anos e anos e anos gasolina batizada no teu carro, ou né, combustível de baixa qualidade? Vai chegar uma hora que o motor não vai ficar ruim, falhar? Sim, então, a mesma coisa lá com uma criança que ela, desde a infância, né, não teve uma boa condução da sua alimentação, e quando ela chegar na vida adulta, a probabilidade de acordo com toda, não só a alimentação, tá? Mas os pensamentos, as emoções, a forma que tem a conexão dessa mente, desse espírito com esse corpo físico, dependendo como for isso, gente, vai chegar uma hora que não tem chakra que consiga aguentar esse giro dos vórtices e manter isso de uma forma saudável, que essas glândulas continuem funcionando adequadamente, tá? Então, aí é que entra o trabalho dos chakras. Por que eu dei o exemplo desde a criança, chegou lá na vida adulta e agora? E agora que passou uma vida inteira em determinada situação, não é da noite para o dia que vai resolver aquilo, então precisa-se de um tempo. Então, muitas vezes ela pode precisar de algumas sessões de reiki, tá? E outras formas de terapia, a própria nutrição mesmo, a linguagem do corpo, por exemplo, que eu trabalho. Então, no momento que a pessoa tem a consciência do que causou aquilo, que tipo de comportamento ela vem exercendo esses anos todos, e que muitas vezes é aquele comportamento da família. Então a família toda é genético, porque na verdade o padrão comportamental daquela família ele é igual há muito tempo. Então vem lá a avó, a mãe, a filha, daí a neta, e todo mundo se comportando da mesma forma, com o mesmo padrão psíquico naquele comportamento. A consequência vai ser um impacto através de alguma doença, alguma situação, e que com certeza tem a ligação de um chakra que está estagnado, tá? Então a gente vai atuando com diferentes formas. Por isso que quando se fala, né, quem até recebeu o chamado, que eu tô com as inscrições abertas do grupo, depois eu falo um pouquinho para vocês, mas quem recebeu alguma coisa, e por exemplo, quando eu escrevo lá que o reiki, né, esse conjunto, ele vai te auxiliar no equilíbrio, na estabilização dos teus corpos energéticos, do teu corpo emocional, é por isso, porque o reiki, ele atua nesses outros corpos, como eu já expliquei antes, porque também cada símbolo do reiki vai atuar no nível físico, no nível emocional, no nível psíquico, tá? E não só isso, lembrem que eu dei o exemplo de outras terapias que não necessariamente são energéticas, mas que elas são formas, a própria psicanálise, por exemplo, que ela vai te colocar num lugar de você pensar e analisar sobre o seu comportamento e passar a entender. Eu costumo falar muito em consulta, quem é meu paciente sabe, que você vai começar a mudar, virar a chave quando você tiver o entendimento desses comportamentos, você começar a se policiar, né? O que eu mais tento fazer ali é que ensinar aquela pessoa a começar a se policiar nos comportamentos dela. Aconteceu tal coisa, mas o que tem por trás disso que eu não percebi? E começar a fazer uma conversa interna para ter esse entendimento e buscar tudo isso, tá? Então, assim, esse equilíbrio, estabilização dos corpos emocional, dos corpos energéticos, ele vem sim de um reiki, com toda essa atuação, né? Mas também dos exercícios terapêuticos, por exemplo, a própria terapia ou os exercícios terapêuticos que eu trago nesse grupo de desafio, porque eles te fazem a pensar e refletir sobre diversas questões. Então é por isso que você tem uma forma bem efetiva, tá? Mudando a questão da vibração, da parte energética mesmo. Então, assim, a questão que eu dei o exemplo antes, ansiedade, depressão, que a gente tem visto muito, né? Isso tudo começa a ser desvendado, digamos assim,
por dois polos, digamos, tá? Isso que é o bacana, dependendo dos trabalhos que se usa. Um deles usando a parte energética, que é o Reiki, por exemplo, vai atuar nisso, e o outro no sentido dessa parte que te traga uma consciência, um entendimento daquela situação. E com isso, consequentemente, você consegue ir aos poucos aparando as arestas e equilibrando as questões da tua vida para que vá realizar seus sonhos, os seus desejos, que eu falei bastante sobre isso ontem na live falando sobre como ser, que ontem o tema foi como seria a oportunidade de você receber Reiki por 21 dias. Reiki? Não, desculpa. Ontem foi sobre como seria você receber exercícios, você passar em terapia 21 dias seguidos. Sim, porque assim, gente, as pessoas passam, olha, no auge, se a pessoa tiver, assim, uma questão muito complexa, ela vai fazer umas 3, 4 vezes na semana, mas isso não é a maioria, gente. Quem passa em terapia, normalmente passa uma vez por semana, tá? E olhe lá, então assim, a pessoa todos os dias tem um suporte terapêutico, tipo assim, é só realmente numa situação de um grupo, porque não tem nenhum terapeuta, eu nunca vi isso, né? Até porque a gente vai estar incluindo aí sábado e domingo e tudo mais, né? Mas enfim, quando tu te expande a tua consciência, você começa a se encaminhar para um caminho de cura emocional, um caminho de possibilidades de você começar a encontrar aquela paz interior, aquelas suas questões. E principalmente quando você vai se conhecendo, que tudo isso vai proporcionar obviamente o autoconhecimento, você vai tendo a possibilidade de, digamos que, estreitar o teu relacionamento, né? Quando a gente fala estreitar relacionamento com as pessoas, né? Com as outras pessoas. Só que imagina se você for estreitar o teu relacionamento com você mesmo. Gente, olha que maravilha, não é? É sério, porque quem é a pessoa mais importante que você deve considerar no mundo? Você. Porque olha só, uma coisa, às vezes eu vejo que as pessoas se confundem com isso. Porque daqui a pouco até tu pode estar aí me assistindo e dizer assim, gente, mas que egoísta que ela está sendo de falar que tem que ser você que tem que se olhar para primeiro e tal. Pois é, só que olha só, no avião não fala... Se tiver uma questão de emergência, máscaras cairão, coloque primeiro a sua e depois socorra a outra pessoa. Não tem isso? Eu troquei a ordem. Enfim, se você não tiver equilibrada com a sua máscara para respirar, por acaso, se acabar ali, você não consegue mais respirar, você vai conseguir ajudar uma criança, um idoso, alguém em volta de você? Não, acho que você não vai conseguir ajudar ninguém, tá? Então, às vezes a gente também tem que ficar de olho, porque tem muitas vezes, não é questão de egoísmo, e sim de amor próprio. Agora, se de repente o teu amor próprio não estiver em alta, você escutar essa frase que eu falei ali atrás pode pesar. Por quê? Porque disse assim, nossa, mas aí vai estar sendo egoísta com outra pessoa. Tá, mas e você? E como que você vai resolver as suas questões para que você possa, então, sim, vamos ajudar as pessoas? Óbvio que sim, aliás, é meu trabalho, né? Mas você tem que estar bem com você mesma para auxiliar as pessoas, tá? Por exemplo, eu trabalho muito com a questão energética. Gente, mesmo se eu estiver fazendo no desenvolvimento, que a pessoa passa por várias sessões, tem algumas que são nutrição, tá? Então, naquela sessão, uma consulta de nutrição, a gente naquele dia não faz terapia. A gente se encontra todas as semanas, faz terapia todas as semanas, mas tem algumas que são nutrição. Naquela da nutrição, eu vou falar de nutrição, maravilha. Só que é o seguinte, mesmo que seja falar de nutrição, não deixa de ser um trabalho energético. Porque eu tenho que estar bem para eu estar conseguindo captar as questões energéticas que vem muito do invisível, desse equilíbrio ou não que essa pessoa que eu estou atendendo está, para eu conseguir ajudar essa pessoa. Então, sei lá, se eu ficar doente, como é que eu não tiver 100% na minha saúde física, como que eu vou, né, auxiliar outra pessoa, né? Então, sim, eu tenho que estar bem ali, centrada, para estar nos meus atendimentos, eu conseguir doar a energia que demanda para aquele atendimento e que faz com que a pessoa também tenha um bom resultado naquilo que ela está buscando, né? Então, quando se fala em estreitar a sua conexão com você mesmo,
nada mais também do que ter amor próprio, valorizar suas questões e a forma aí que você tenha para suas questões de vida, para que você consiga depois realizar os seus sonhos e tudo mais, tá? Consequentemente, tudo isso, você começando a ter o entendimento, expandindo a sua consciência e tendo o entendimento do que acontece, dos comportamentos, os padrões mentais que a gente falou agora há pouco, você começa a ter a possibilidade de aliviar e melhorar sintomas, sinais e a própria doença, tá? Por quê? Porque existe uma questão que chama-se mente e espírito e corpo. Então, tudo que é produzido relacionado a pensamentos e emoções na sua mente chega no seu corpo físico. O que o Reiki faz? Ele atua nos outros corpos que estão além daqui do corpo físico. Eles estão nas outras camadas, que são os invisíveis, são os corpos sutis, tá? Então, no momento que você começa ter esse entendimento, essa consciência, você começa a aliviar assim, sinais de doenças e tudo mais, tá? E aí estabiliza a sua mente, acalma a mente, estabiliza a parte do equilíbrio emocional, do equilíbrio físico e tudo mais, tá? Então, gente, tudo isso acaba sendo uma forma que o próprio Reiki, nos princípios básicos do Reiki, se fala sobre a cura, tá? Isso são os princípios básicos do Reiki, eu tô transmitindo uma coisa que eu aprendi nos estudos do Reiki, tá? Dentro do Reiki. O que eles falam que tá dentro dos princípios básicos do Reiki? Reiki é cura, Reiki é conforto e Reiki é despertar. Tá? Então, dentro dos princípios básicos do Reiki, o Reiki se apresenta dessa forma, tá? Eu tenho o curso de Reiki em 2 lugares diferentes, tá? Num deles eu lembro exatamente bem dessa colocação, tá? Também tudo baseado na história de Mikao Usui, tudo que eu contei um pouquinho lá no início, tá? Então, Reiki é cura, Reiki é conforto, Reiki é despertar, tá? E, obviamente, que Reiki não tem contraindicação. Por quê? Porque o Reiki trabalha com a energia e o que ele faz? Ele vai buscar estabilizar o que está desequilibrado. E aí, vamos lá, a gente sabe que se você mexer em algo que não está bem equilibrado, o que vai acontecer? Vai equilibrar. O que significa que se tiver alguma coisa, né, eu tô falando óbvio, mas vamos lá. Se tiver alguma coisa na tua vida que não está, digamos assim, tão fechada, tão harmônica, podemos usar essa palavra, essa coisa vai vazar, se usar um termo bem assim, né? Eu já contei em algumas lives minhas que foi a primeira vez que eu fui fazer, eu nem conhecia Reiki, né? Eu não conhecia Reiki, não tinha a menor ideia o que era Reiki, e uma pessoa me achou muito ansiosa, tudo, um amigo muito próximo, e aí ele virou pra mim e falou assim, vai fazer uma sessão de Reiki. E eu tava numa transição, assim, eu tinha saído de uma empresa, eu tava participando de um processo seletivo em uma outra empresa, e tava mega empolgada, eu tinha ido super bem no processo seletivo na primeira etapa, eu acho que eu já tinha passado pela primeira e segunda etapa, faltava uma só, eu tava mega empolgada, disse, gente, eu quero muito trabalhar nessa empresa e tal, e aí eu fui alinhar os chakras, gente, foi um momento fantástico, tá? Porque eu fui, foi muito legal, a pessoa que me atendeu, uma moça que foi uma indicação, isso foi na época que eu morava no Rio, tá? E aí eu lembro que ela fez essa medição com pêndulo que eu comentei com vocês para ver a energia dos chakras, isso a pessoa costuma fazer antes e depois. Por quê? Porque depois que fez o Reiki, emitiu o Reiki, o que acontece? O chakra, ele aumenta os vórtices de energia, eles ficam mais ativos, aumenta a energia. Então um pêndulo, por exemplo, pena que eu não tô, né? Eu tenho pêndulo, hoje eu tô querendo mostrar as coisas aqui, só se eu levantar ali, porque eu tô querendo mostrar que tem um pêndulo. O pêndulo, se o chakra tiver com uma energia baixa, desequilibrado, por exemplo, ele vai girar pouco ou quase nada. Depois que alinha, esse pêndulo, ele gira bem mais forte, tá? E bem legal. Bom, enfim, alinhei os chakras, saí de lá da sessão, da consulta, nossa, super tranquila, maravilhosa, mente bem e tudo mais.
uma semana depois, eu acho, ou duas, eu acho que foi uma semana, acho que não chegou nem a ser duas, eu tive um outro contato com o pessoal daquela empresa que eu estava passando pelo processo seletivo. Gente, eles escolheram a outra pessoa. E aí foi muito engraçado, porque esse final era eu e a outra pessoa, eram só duas pessoas. A maior parte já tinha ido para trás nas outras etapas da entrevista. Então eu brinco, tem um vídeo curtinho meu lá do YouTube que eu falo, alinhei meus chakras e saí do processo seletivo. Porque vamos lá, voltando ao que eu falei antes, maravilha, você vai alinhar teus chakras e você vai equilibrá-los. Consequentemente, você vai tirar o que não está equilibrado perto de você. Ou seja, se alguma determinada situação que você está envolvida e não te serve mais, não combina mais com a tua vida, não tem mais a ver com aquilo que tu vivencia, com aquilo que tu anseia da tua alma, aquilo ali vai sair de perto de ti. Então, por isso que hoje eu dou risada e tal, mas na época, gente, eu demorei meses para entender isso. Muito. Por quê? Porque na época, aquilo ali, eu disse assim, gente, mas eu queria tanto entrar nessa empresa, e depois eu entendi que não, que tinha outro caminho reservado para mim. E se naquele momento eu tivesse entrado, eu teria desviado o meu caminho, que era outro. Então, sabe quando se fala muito aquelas questões de que é um livramento? Sim, não deixa de ser. Por quê? Porque no momento que você está alinhado com os teus chakras alinhados, girando de forma adequada, você realmente vai tirar de perto de ti e vai deixar ir. Olha só, deixar ir, algo difícil e complexo, né? Pois é, mas é o grande desafio do ser humano, deixar ir o que não te serve mais. Desapegar, isso está muito relacionado ao chakra cardíaco. Desapegar, perdoar, ter gratidão, ter amor incondicional e deixar ir, desapegar e deixar o que não te serve mais ir embora. Porque se você está passando por um processo, e isso não é só reiki não, tá? Pessoas que passam por terapia, elas começam de um jeito e elas no final é relativo falar sobre isso. Por quê? Porque existe, por exemplo, se é o processo psicanalítico ou psicologia, dependendo da linha que a pessoa está fazendo a terapia, são terapias mais longas. Quando eu falo em final, são terapias com um propósito mais curto, porque elas têm usam técnicas que ajudam a pessoa a chegar nas suas questões emocionais, as questões a serem resolvidas mais rápido. Então, por exemplo, eu trabalho com terapias mais curtas, tá? Então, a minha proposta normalmente é em 3 meses a pessoa ficar e vamos lá, vamos resolver tua vida. E acontece, gente, a pessoa começa na primeira sessão dizendo não, assim, com medo até de não quer perder tal coisa, não quer deixar tal coisa. E assim, é tudo a pessoa que vai tendo entendimento, né? De acordo com as questões que vão aparecendo na terapia. E depois na 12ª sessão, na 10ª sessão, na 11ª, ela diz assim, não, o quê? Não, eu não quero mais esse pra mim. Acontece, tá? Acontece muito. Então a gente costuma, e isso em diferentes situações da vida, porque a gente costuma dizer em terapia, quem entra para um processo, depois de um tempo, né, ela pode se separar, ela pode trocar de trabalho, ela pode mudar de carreira, enfim, né, sei lá, vai viajar pelo mundo, eu não sei, cada um tem o seu anseio aqui, o seu desejo interno, então vai de cada um, mas de fato o processo terapêutico mexe bastante com as pessoas e aliás é o objetivo, né, porque o objetivo da terapia é com que a pessoa tenha um olhar, um entendimento, né, de tudo e comece a modificar, que foi tudo que eu, querendo ou não, eu falei ali para vocês, né. Então assim, por isso que mesmo a terapia com outras técnicas ou mesmo com essa fala, expansão de consciência, auxilia a desbloquear a parte energética, né? E automaticamente o que não for mais para você sai. E aí o reiki também ajuda bastante, consequentemente, quando a gente está equilibrando, a gente está eliminando toxinas, a gente está eliminando o que não serve mais, gente. Por quê? Porque olha só, se você está convivendo com alguma questão que tu tá ali te forçando para conviver com aquilo, os teus pensamentos e as tuas emoções, eles vão gerar toxinas pro teu corpo, porque eles vão gerar alguns hormônios
que em excesso, inconstância no teu corpo, porque uma coisa é na forma aguda. Por exemplo, o leão apareceu aqui na minha sala. Gente, vou correr do leão porque senão o leão me pega. Então isso vai causar um estresse agudo no meu corpo porque eu tô me assustando. Só que o problema é as pessoas ficarem constantemente nutrindo ideias, nutrindo emoções, nutrindo sentimentos que geram esse impacto químico no corpo todo o tempo. Então tu tá todo o tempo jogando toxina pro teu corpo. É até às vezes melhor aparecer um leão na tua frente e tu já resolve tudo. Tu já corre e evita isso, tá? É pra dar uma descontraída, gente, mas a gente escuta muito. Por quê? Porque vai te dar um pico de cortisol, e aí o cortisol ele vai ferrar com o teu corpo, de certa forma, tá? Só que também o cortisol não é o vilão, ele é o alerta, ele vai te dar o alerta. Tipo assim, o alerta, corre que tem um leão aqui, né? Então, assim, você precisa ter os alertas, mas você tem que tomar cuidado, porque se você viver constantemente em situações de estresse, com pensamentos e emoções que não são legais, você vai estar fazendo o quê? Você vai jogar toxina pro teu corpo todo o tempo, tá? Então é isso que acaba não sendo nada legal, tá? Então, assim, todas essas terapias, elas vão te auxiliar nessa eliminação de toxinas, e por isso a questão da estabilização energética e do equilíbrio emocional, equilíbrio físico, equilíbrio energético do corpo, tá? Então, gente, eu não sei se vocês querem me mandar perguntinhas aí, tá? Quem tá chegando, quem tá entrando, quem tá saindo, quem tá aqui o tempo todo comigo. Ó, quem quiser mandar pergunta, fica à vontade, tá? E aí, olha só. Ontem eu finalizei a live de ontem, tá? Quem me assistiu, quem não me assistiu, eu consegui colocar lá no YouTube. Então já tá lá. Quem quiser me seguir no YouTube, o nome é Doutora Gabriele, tá? Então tá por lá. E aí eu convido vocês para darem uma olhadinha, e para quem sabe, quem não sabe, eu tô com as inscrições abertas desse grupo de desafio. São 21 dias de exercícios terapêuticos com a terapia Reiki, tá? Que a gente vai passar num grupo, tá? Que vai ser do WhatsApp, tá? Então, a pedidos, eu resolvi deixar no WhatsApp, que é bem mais prático para todo mundo o WhatsApp, né? Então, o grupo vai acontecer no WhatsApp, gente. A gente começa dia 20 de outubro, que é terça-feira da semana que vem. E eu não consigo colocar as pessoas depois que o grupo começar, gente. Depois que o grupo começar, aí é filtro pra gente ajudar um pouquinho. Aqui tem gente perguntando como é que consegue ser linda, né? A gente tá linda no Face e no Instagram, só que são filtros diferentes. Mas agora eu tô achando ótimo esses filtros, gente. Então, o que acontece? Dia 20 começa. Não dá pra entrar depois, porque a gente perde o ritmo do início do grupo, tá? Então, assim, até porque a gente fecha uma egrégora, que chama, né? Como se fosse um grupo de luz que a gente tá ali iniciando no dia 20. Então a gente vai conseguir atender as pessoas até segunda-feira de noite, para quem quiser fazer a inscrição. Aí vamos lá, o que eu falei ontem, que eu até postei no meu Insta, deu a louca na Gabi, né? A Gabi ficou maluca e resolveu oferecer, né? Maluca é brincadeira, por quê? Porque, gente, eu tô dando um baita de um presente pra vocês. O que eu falei ontem? Quem fechar as inscrições até hoje de noite, hoje meia-noite, tá? Hoje é sexta-feira, dia 16, tá? Quem fechar as inscrições até hoje de noite, tá? Vai ganhar uma sessão de Reiki individual comigo, que vai ser online, tá? Então, a gente vai marcar um horário na minha agenda, vamos organizar com a agenda de vocês, de cada uma dessas 8 pessoas que eu coloquei, tá? E a gente vai fazer um horário que a pessoa vai conversar comigo, eu vou fazer essa emanação de Reiki específica para a pessoa, e fora isso a gente vai ter um tempo para conversar e a pessoa me trazer alguma questão. Porque assim, nessa consulta, de repente,
pode dar um clique, a pessoa pode virar alguma chave aí, tá? E querendo ou não, é um presente de uma consulta que você não vai pagar uma consulta comigo, você vai ganhar uma consulta, tá? Então, gente, isso são para as pessoas que fecharem até hoje à meia-noite, então vai ganhar esse presente. Só que tem um detalhe, ontem eu anunciei que são 8 presentes, 8 consultas de reiki de presente, tá? E a maioria já foi, gente, então assim, corre lá, clica lá no botão, aqui no meu Face tem o link, se não, gente, qualquer coisa, vocês me mandem mensagem no privado, lá pelo Messenger, aqui no Face, ou aqui no direct do Instagram, tá? Ou na bio do Instagram tem o link também, você consegue ter direto o acesso para efetuar o pagamento do grupo e garantir a tua vaga, tá? A gente tá contabilizando essas 8 pessoas, que é de ontem para hoje que eu contabilizei isso, que tô contabilizando, os 8 primeiros de ontem para hoje para ganhar essa consulta, tá? Então, a gente vai ganhar a consulta de reiki, a gente vai organizar em agenda até o final dos 21 dias, tá? Fiquem tranquilos, vocês vão ganhar essa consulta, porque o que acontece? Qual é o grande foco desse grupo? Nós vamos, diariamente, vocês vão receber um áudio com as instruções terapêuticas daquele exercício daquele dia e escrito para facilitar também o exercício do dia. Então, durante 21 dias, você vai receber exercícios terapêuticos que façam com que você reflita, com que você olhe para dentro de você, para te ajudar a começar a expandir tua consciência e voar, gente, tá? O objetivo é que tu comece dia 20, acaba, se não me engano, 9 de outubro. No dia 9 de outubro, quando acabou os 21 dias, gente, é que você tenha virado alguma chave da tua vida, tá? Alguma coisa você vai conseguir mexer com relação a isso. E no grupo, tá? Para as pessoas em geral, eu vou enviar o reiki generalizado. Então, por isso, para quem quiser participar ainda e aproveitar essas últimas vagas dessas 8, entra em contato rápido, faz a inscrição, porque até a meia-noite de hoje tá valendo e ganha essa consulta, tá? Então, gente, é isso, tá? Agora no final que eu tô falando um pouco pra vocês, porque as inscrições estão abertas, então acho que é legal a gente aproveitar. Mas, assim, eu acho que a gente trouxe aí algumas informações que falamos um pouco do reiki e foram surgindo aí outras questões sobre a parte terapêutica. E aí a gente tem bastante coisa aí, espero que tenha ajudado, né, vocês e a dar algum insight, tá? Eu convido também vocês a se inscreverem no meu Instagram, quem não tiver, todos eles são iguais, tá? É doutora Gabriele Tubbs, no Estruturação Emocional. Lá no YouTube também, tá? Vem se inscrever logo no YouTube, gente, pra gente bombar o canal e a gente poder fazer os vídeos por lá, tá? Porque por lá só com um número, a partir de um número de inscritos para facilitar. Então manda pro colega, aliás, convida aí alguém que você saiba que pode gostar de fazer e participar do grupo terapêutico, tá? E aí a gente ainda até hoje vai ganhar, né, a consulta de nutrição, não, de reiki. E, de qualquer forma, vamos fechar finalmente todas as inscrições na segunda, tá? Então, é só agilizar e participar. Qualquer coisa me enviem mensagem, tá bom? Eu agradeço muito a presença de todos aqui no Instagram, aqui no Face. E a gente se vê na próxima live. Me acompanhem no Instagram ou no Face que vocês vão ver o anúncio para vocês estarem aqui com a gente de novo, tá bom? Beijos grandes aí, beijos infinitamente nutritivos no coração de vocês.